Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje vou trazer um tema que eu estou muitas vezes deixando para trazer, agora finalmente criei coragem para trazer, a respeito do comunismo, dessa nova agenda lacradora, esses chamados woke, quer dizer acordado, mas que na verdade estão dormindo. E toda essa pauta que existe nos dias atuais, que nem é novidade, já deve ter visto isso em vários canais no YouTube, em vários lugares, não só no YouTube, no Quai, no TikTok, a respeito de como a agenda progressista tenta destruir a família, tenta destruir o cristianismo. E essa agenda progressista, lógico, ela é toda pautada nos partidos comunistas. Então só isso aí já seria o ponto base para falar que cristão não pode ser adepto, simpatizante de partidos comunistas. É evidente que eu, há 25, 30 anos atrás, quando não conhecia essas pautas, eu até achava que havia alguma coisa de bom no Partido Comunista. Eu perguntava ao meu pai o que era comunismo, e eu já na igreja, eu com meus 17, 18 anos, eu não tinha ideia do que era esquerda, direita, embora parece que eu sempre gostava de ver os partidos políticos na televisão, gostava de ver partido de horário político, eu sou o cara realmente fora da curva, mas a verdade é que eu não fazia ideia do que significava exatamente a ideologia do Partido Comunista. Meu pai também, com conhecimento raso, apenas falava que o Partido Comunista era coisa que em países comunistas ninguém trabalha, apenas tudo é dividido, como se fosse uma utopia de uma sociedade onde todo mundo se ajuda. Só que, lógico, com o tempo fui vendo que não é exatamente assim. Depois, com o avanço da internet, quando comecei mais a me aprofundar nos vídeos, eu fui descobrindo a respeito do que é o comunismo. Uma vez eu não lembro quem foi, deixou a frase que um jovem ser comunista é até aceitável. Um adulto ser comunista já é mau caráter. E é verdade. Posso dizer que quando jovem eu até acreditava que o comunismo era uma coisa boa, talvez era o supra-sumo da política. Hoje eu já entendo que não é, que ele é completamente errado. E depois dos anos 2000 para cá, vemos como não é que o comunismo cresceu. Alguns países comunistas até deixaram de ser comunistas. Mas a ideologia implantada dele por si, a dominação, ou seja, o comunismo age como uma guerra fria, a dominação dele, nos seus princípios, no valor da sociedade, estão cada vez maiores. E é evidente que o cristianismo, os cristãos que têm valores diferentes, sempre vai ser inimigo, vai se contrapor com as ideologias comunistas, que não pode de maneira alguma entrar na igreja. Estava vendo agora há pouco um vídeo de um rapaz postou aí, de um pai raiz ensinando o filho a não ser violento, a não bater nos coleguinhas. O pai que ensinando de uma forma bem ríspida, porém com todo amor e carinho ao filho, a não ser violento. E o rapaz que falava a respeito do vídeo, disso, falou que tal vídeo, quando viralizou na internet, deixou a galera da lacração com raiva, ofendida. Por quê? Porque é daquela geração que não se pode educar o filho. E de fato, esse homem, ele não bateu no filho, não pegou correia, não fez nada, diferente do meu pai. Parece que eu estou querendo pegar carona nisso, mas o meu pai falava exatamente isso quando eu comecei a estudar. Na época eu tinha 7 anos, meu pai falou para mim o seguinte: olha, meu pai falava duas coisas. Se eu souber que você, eu era pequeno, eu era magro, não era muito corpulento, implicou com alguém mal do que você e apanhou, quando chegar em casa você vai levar uma surra. Mas isso nós temos que entender, sei lá, nos anos de 1981. Então,
Diferente desse pai de agora, moderno, que não falou pro filho no momento algum que ia dar surra nele. E meu pai também falava outra coisa. E se eu souber que você também bateu no menino menor que você, mais fraco, você também vai chegar e vai levar uma surra. Qual foi o valor que meu pai me ensinou nisso aí? A respeitar todo mundo, quer seja maior do que eu ou menor do que eu. Porque respeitar alguém que só é maior, que é mais forte, não é bem respeito, é medo. O respeito não tá quando você passa de aquele cara bombadão, com músculo que deixa qualquer Arnold Schwarzenegger com inveja, e opa, não vou mexer nesse cara, que senão o cara vai me socar aqui e vai me quebrar esse cara. Eu respeito. Não, isso não é respeito, isso é medo. O respeito é aquele senhorzinho de quase 90 anos que você sabe que não pode fazer mal algum pra você, você respeita, olha meu senhor, não por aqui, e você não tenta ser maior do que ele em nada. Isso que é respeito. Respeitar não é a pessoa ser mais forte que você. A pessoa é mais fraca, a pessoa não tem que fazer nada contra você, mas você respeita aquela pessoa porque você queria ser respeitado. Então, praticamente, o meu pai me deu esse valor. E eu, na escola, eu era assim. Lógico, eu não era, sempre fui um garoto calmo, nunca fui violento. Eu não procurava crescer em quem era menor do que eu, e nem tampouco era aqueles menininhos, como falava antigamente, aquele menino atentadinho, que queria tentar, apanhava, depois ia buscar o irmão mais velho para defender. Se bem que eu não tinha nem irmão mais velho, né? Só irmãs mesmo. Mas, então, meu pai me deu esse valor. E eu aprendi isso. Lembrando, claro, que nessa época nem meu pai, nem minha mãe não estava na igreja ainda. Mas o interessante disso é que esses valores eu passei para a minha vida. Quando criança, quando adolescente. Sendo que, se os pais dos outros garotos ensinassem a mesma coisa, não teria os valentões da escola que se aproveitavam de mim. Porque eu era um garoto muito magro, muito fraco. Aí, no caso, eu apanhava, vinha aquela galera contra mim, porque eu era um garoto magro. Ou seja, porque se eles também tivessem tido um pai que ensinasse a mesma coisa, talvez eles teriam me respeitado. Mas enfim, sem focar na minha vida, porque quando eu vi o exemplo desse homem falando do filho, para ele não, que ele tá o ponto de ficar nervoso, que o filho estava se aproveitando dos meninos mais fracos para conseguir, não sei se estava roubando lanche, alguma coisa, e o pai no vídeo não explica. Mas dá a entender que o filho fez uma coisa que bateu no menino para poder pegar algo que não lhe pertencia, ou seja, praticamente criando aquela sensação de poder de tomar algo dos outros. E não é exatamente o que o roubo faz. O cara chega com um 3/8, com uma 9mm, aí toma da pessoa porque ele, com a arma ele está mais forte. Então, até uma criança começar a bater para tomar algo do outro porque o outro é mais fraco, é exatamente isso. É um caminho errado que vai como um efeito dominó que vai aumentando cada dia mais. E esse homem desse vídeo, lógico, hoje estamos em pleno 2024. Talvez esse cara, esse pai, ele seja até mais novo do que eu. Mas a maturidade dele de falar é equivalente para a época atual. Ele não disse que se o filho fizesse mais uma vez, ele ia pegar uma correia, ia pegar uma vara, ia bater. Mas ele disse para o filho que ia ficar bem nervoso, que estava em um ponto de estar nervoso com o filho. E interessante que no vídeo ele fala que ele nunca bateu no filho, mas a gente via o menino com a cabeça baixa, com aquela vozinha meio trêmula, voz de choro, mostrando que ele está tendo respeito ao pai. Diferente do meu, que se chegasse alguma notícia, Lex bateu num menininho menor lá, o garoto ficou sangrando, não sei o que lá. Quando eu chegasse em casa, ia ser aquele cinto de couro mesmo, meu pai ia bater, e antes disso minha mãe teria me batido também com uma vara de gondo. Lá em casa era aquela coisinha, não, o pai bate, a mãe passa a mão. Não, primeiro a mãe batia com aquelas varas de gondo, e quando chegava a noite ainda falava pro meu pai ainda. E se fosse o caso, ainda apanhava de correr ainda. Então era coisa, aquela geração bem raiz mesmo. E o interessante disso, que como falar no vídeo, o pai raiz, é exatamente isso, raiz, que ensina. Não é aquela coisa de não posso ensinar, que senão vai oprimir a criança, vai ficar deprimido, que não sei o quê. Deprimido é outra criança que apanhou sem fazer nada porque é fraco e não pode se defender. E uma boa atitude, no disco do homem evangélico, não importa isso também. Meu pai também não era evangélico também, mas tinha os valores que eu aprendi com ele.
e graças a Deus só foram mais consolidando depois também, quando eu estou na igreja, a mesma coisa. Graças a Deus ter ele vivo até hoje. Eu nunca esperava chegar a quase meus 50 anos, estou 49, tendo meus pais vivos, minha mãe com 81, meu pai com 84. Então sou muito felizardo por isso. E o ponto que eu quero chegar é que parece que a geração de agora não se sente felizardo por ter o pai e a mãe vivo. Parece que tem uns que se chegar aos 30 anos e o pai e a mãe estiver vivo é um peso. Como muitos de hoje. Vemos nos repórteres, Cidade Alerta, Balanço Geral, os pais, os filhos matando os pais, de coisas absurdas, por causa de dinheiro para comprar drogas, e por muitas coisas. Há 5 anos atrás mostrou o caso da menina que tinha 16 anos, matou a mãe porque a mãe não queria deixar ela namorar um rapaz, e por aí vai afora. Então é a geração de agora que não respeita os pais, muitas vezes também de pais também que talvez também passando coisas que também desrespeitaram os seus pais nos anos 90, que era que adolescentes rebeldes também, e uma coisa vai indo, vai cobrindo a outra. Então acontece que o fato dessa geração ficar revoltada com esse homem que educa, é que talvez vem de uma geração também de pessoas que já devem ter já com seus quase 50 anos também, mas que na época quando eram adolescentes também não queriam respeitar. E da onde vem tudo isso? Da onde vem toda essa revolta? Porque essa turma comunista, essa turma da lacração, esses acordados, e de acordados não tem nada, eles realmente são contra tudo que refere-se ao cristianismo. E é lógico que a Bíblia fala: honrai pai e mãe para que prolongue seu dia na terra. E se a Bíblia fala isso, lógico, eles querem fazer o contrário. Você vê que há uns 5 anos atrás estava saindo, queriam votar, até que não foi aceito isso, aonde o nome pai e mãe fosse proibido, não ia ser mais pai e mãe, ia ser tutor e tutora. Vê que palhaçada isso. Mas por que tutor e tutora? Porque aí como uma coisa vai outra, efeito dominó. E estava no Congresso ainda para permitindo a adoção de crianças por casais homossexuais, que no caso vão ser sempre 2 homens ou 2 mulheres. E quando esses casais fossem chegar na escola, a criança ia ver: mas por que ele está chamando pai e mãe? E o outro só tinha 2 homens ou 2 mulheres. Aí a criança do casal de gays ou de lésbica ia ficar desconcertada em entender o que quer dizer pai e mãe. Então, para dizer que quer dizer tutor e tutora. Quer dizer, por causa deles, a família tradicional, até mesmo a nomenclatura pai e mãe, não se usaria mais. É como se não pudesse, ou seja, estaria errado. Eu vou sempre chamar meus pais de pai e mãe, cada um que tem seus filhos continuar pai e mãe mesmo. Então a gente vê que como a lacração, essa galera de agora, eles querem destruir tudo que é relacionado à família e ao cristianismo. Família, cristianismo está interligado completamente. Completamente. Tanto que os cristãos eles chamam de irmãos na igreja. Irmãos em Cristo. Por quê? Como vou dizer assim, me faltou a palavra agora, me fugiu. Mas é como se fosse uma alusão realmente à família. Ou seja, Deus é pai, todo mundo irmãos. A igreja, a casa do pai, onde todos se reúnem. Então, para Deus, a família é de suma importância. Deus criou a família, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo, nem Eva e Ada. Deus criou Adão e Eva. E a família, por Deus, é a instituição que Deus criou. A família não foi criada por um projeto patriarcal, machista, de culturas arcaicas, não. Deus criou a família. Não existe esse negócio, de tudo pode ser uma família. E quando na época quando passou Velozes e Furiosos, não lembro se é 5 ou 6,
aquela coisa, aí aquela onda se formou, um bando de gente que não vai se vendo junto também é uma família, pessoas no albergue é uma família, não sei o que na escola é família, que o nome família em si não precisa ser, é a maior papagaiada. Mas aí, como eu tô tentando explicar, o cristão, ele tem que realmente estar com a mente aberta e sair dessas ideologias. Ver quais partidos é contra os valores cristãos. Se bem que não estamos em época política, não estou aqui querendo falar de política, não estou querendo arrumar um gancho para arrumar voto para ninguém, não vão interpretar errado esse vídeo. Aonde eu quero chegar é que é um absurdo que tenho ficado revoltado com um homem educando o filho para ele não se tornar um valentão e se aproveitar de uma criança mais fraca. E é o que nós vemos muitos casos na TV, um garoto valentão acaba batendo no menino mais fraco, acaba até matando. Ou então acontece que um menino apanha tanto que um dia o garoto enlouquece, quando vai com uma faca e mata o outro. A gente vê nos Estados Unidos casos de invasão de escola, de um menino que pega uma pistola e mata 4 ou 6. Nossa, que garoto ruim, psicopata, que moleque maligno. Não estou querendo fazer vitimismo. Vamos entender bem, como eu sempre falo. Sempre que abrir um parênteses, para nada que eu fale vai ser mal interpretado. Aí depois, vamos buscar fundamento. Vamos ver, esse menino apanhava muito tempo daquele outro garoto, que ninguém fazia nada, a ponto que o garoto não viu outra solução não você pegar a pistola do pai e matar. Não é aqui que eu estou querendo abrir um vitimismo como uma explicação de um crime, igual como fizeram com o filme do Coringa. Tentaram criar uma história triste para poder explicar porque o Coringa é aquilo. Não estou querendo pegar essa base. Não estou querendo pegar uma história triste para poder dizer porque que o menino foi para a vida do crime e fez aquilo outro. Eu estou querendo dizer que se houvesse um pai que ensinasse como esse rapaz, ou até o meu pai também me ensinou lá atrás, para eu não me aproveitar de quem é mais fraco, talvez nas escolas, na sociedade, teríamos uma geração até hoje muito melhor. Porque o camarada que o pai fala, deixa meu filho solto, tem que bater mesmo, não sei o quê, e se ele apanhar, ele ainda apanha mais ainda. Meu pai não usava essa expressão. E meu pai falava a mesma coisa, se alguém fosse mais forte, poderia chegar a falar com ele. Meu pai não ia querer que eu com 7 anos fosse brigar com um garoto de 12, 13 anos, apanhando, até que o garoto podia bater minha cabeça no chão e viesse morrer. Não é disso, eu sou completamente contra pais que falam isso. Não, se meu filho apanhar, ele tem que voltar e bater lá, nem que pegue um pedaço de pau, uma pedra. Eu já vi muita gente falando assim, mas se o outro menino for maior, não, mas ele tem que bater a si mesmo. Não, não é isso. Então eu dou graças a Deus que meu pai me ensinou de uma forma bem correta. E eu respeitava todo mundo. Não implicava porque era maior e não me crescia para quem era menor do que eu. Tal qual esse homem, ele fez isso com esse menino. E eu achei uma atitude muito bonita nos dias atuais. Por quê? Por causa desses pais ensojados. Ensojados são esses pais que vivem de soja. Essa frase foi Sylvester Stallone que falou. Esses pais Nutellam de hoje, essa geração de hoje, que os pais não podem educar, tudo tem que levar para o psicólogo, psiquiatra, analista, psicanalista, sei lá quem for. O primeiro psicólogo de uma criança são os pais. É quem tem que ver o que está errado. Tem que ver se o filho tem uma raizinha para ser violento, para ser um mau caráter. É o pai que tem que moldar isso. Não é a escola é para poder ensinar o beabá, ensinar a ler, escrever, ensinar história, geografia, a fazer conta e todas outras coisas. O dever do professor, da professora, é ensinar matérias para as crianças, para não ser analfabeto. Os valores vêm de casa. E é bem absurdo pessoas irem contra pais que ensinam valores. Ainda tem pais que ainda dão umas palmadas, uma correada, uma varada nos filhos. Hoje tem. Por motivo certo. Eles mas não é bom bater. Mas se for por motivo certo, é aceitável. Não estou falando de espancamento, bater porque chegou bêbado, chegou furioso, porque aquela mãe solteira, porque brigou com o namorado e quer descontar nos filhos, ou vice-versa, nada disso.
Eu estou falando que a educação dentro dos moldes aceitáveis sempre será perfeita, sempre será correta. Não existe isso aí que não se pode falar, não se pode educar, leva no psicólogo porque ele vai saber como agir. Não. Primeiro o psicólogo é o pai e a mãe, que tem que sentar igual aquele homem ele fez. Talvez se fosse uma família rica, com muito dinheiro, ele vai levar no psicólogo para saber quem tá batendo nos coleguinhas, o cara ia vir com aquela coisa toda freudiana, falando aquele montão de coisa, porque ele tá em falta disso, porque ele quer atenção, que não sei o quê, porque ele quer aquilo outro, e ia ficar mesmo a palhaçada e o menino continuar do mesmo jeito. Mas ali dá pra ver que o pai ensinou e o menino aprendeu a lição. Espero que tenha aprendido a lição, porque o pai falou que não quer que o filho veja nervoso, estava um tiquinho para ficar nervoso. E eu vejo que, sempre falei isso uma vez, meu pai ele estava sempre nervoso. Meu pai era igual, eu lembro aquela cena do Incrível Hulk que ele fala, eu só viro quando eu estou nervoso, só que eu estou sempre nervoso. Então na época eu era criança, meu pai, por ter sido motorista de ônibus, ele estava sempre nervoso. Né? Então, lá em casa eu e minhas irmãs sabiam aonde nós pisávamos, o terreno que pisávamos. Mas, enfim, mas também não era por isso também. Porque o que meu pai me ensinava eu aprendi e eu sempre respeitei a todo mundo. E graças a Deus até hoje respeito. Às vezes minha esposa fala que eu sou até meio parado demais. Para eu também me irritar, me ficar nervoso com alguém, tem que ser da pessoa também passar muito dos limites. Mas você cristão fica nervoso? Fico nervoso sim. Posso até um dia bater boca com alguém na rua. Não sou perfeito. Não quero dizer que não busca a santidade, né? Quer dizer, eu não sou perfeito, não sou santo, não. Tem que procurar ser santo. Embora perfeito eu não sou. Mas é isso aí. A história desse rapaz, esse vídeo, é muito bom. Os cristãos, então, os pais evangélicos, têm que também tomar essa atitude. Não se guiar pela geração de agora, pelos conceitos atuais. A educação dos filhos é algo que os pais cristãos têm que prezar de todas as formas. Era muito feio na época, quando eu não estava na igreja, eu via sempre minha mãe falando, os filhos de crente é o pior que tem, eram os mais rebeldes, porque muitas vezes se criava aquele mito que não podia bater, só que na Bíblia fala ensinar seu filho com vara. Só que vara também não é só bater, vara é educação, ensino, tudo. Mas é isso aí. Vamos manter a nossa base, nossos princípios, porque o mundo está sempre mudando para pior. Mas nós, os cristãos evangélicos, temos que sempre procurar manter a nossa forma de agir. Porque o mundo, ele quer isso aí, ele quer destruir a família, quer destruir valores. Mas nós temos que permanecer aqueles valores mesmo que os apóstolos ensinaram lá atrás. Desde os ensinos dos apóstolos até hoje, nós não podemos mudar em nada. Parabéns a esse homem, que com certeza não deve ser de igreja nenhuma, mas isso não importa. Mas o valor que ele tem, que ele adquiriu, talvez adquiriu do próprio pai dele, da mãe dele, e permanecendo para o filho dele. Isso é um exemplo que não se deve nunca deixar de ser seguido. Eu lembro como se fosse os recabitas na obediência, e Deus se admirou dos recabitas, que ele era povo de Deus, e como eles eram homens que respeitavam os mandamentos do pai dele, Jonadab. E Deus fala, quem dera que Israel fosse assim. Quem dera que na igreja também tivesse pais assim, que fossem educar seus filhos como esse homem. Porque também vemos muitos pais relapsos dentro do próprio evangelho. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. É aquela vergonha, o filho de crente é o pior que tem. Então vamos sempre permanecer isso, não deixa, mas não sei que, deixa quem quiser criticar. A educação, a base da família, é algo que nunca deve deixar de existir no lar cristão. Tá bom? Até por aqui, estou deixando de fazer esse vídeo. Não esquece de ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar. Deixa a sua opinião, se você foi contra ou a favor, se você não gostou de nada que eu falei, pode comentar também, tá legal? E não se esqueça de inscrever. Um beijo super carinhoso, fique com Deus e até o próximo vídeo.